Olá! Como prometido, vamos dar sequência aos vídeos da série Esportes com foco específico no futebol e neste vídeo 2, com o objetivo de esclarecer a afirmação de que o futebol é o mais atrasado dos esportes, com fatos e também para que entendam o porquê de estar prestes a completar o seu centenário no atraso. Estes fatos já foram citados anteriormente e serão continuamente lembrados nos próximos vídeos como um referencial do alto nível do atraso e o alerta sobre esse triste fato, principalmente para mostrar o quanto a FIFA e seus dirigentes estão devendo ao futebol por não atenderem à sua própria evolução natural dentro do campo. Por isso, os problemas do atraso nas regras e de suas consequências nas disputas dos jogos são simplesmente pelo fato de não atualizarem as regras, que serão aqui detalhadas, apontando o alto nível do atraso em relação aos outros esportes, assim como por não respeitarem o desenvolvimento geral obtido por seus jogadores, pela enorme evolução dos materiais usados na sua prática, pela estrutura profissional especializada e até pelos estádios, que apesar de serem autênticos elefantes brancos, com sua modernização, favorecem com o aumento da qualidade nas disputas, tanto em nível de superação como no aumento das qualidades das competições. Aliás, esta é a máxima dos esportes, a constante busca pela superação, a melhora dos índices e a maior qualidade das disputas em competições. E neste caso, as regras, elas são apenas coadjuvantes, que devem se atualizar a cada evolução evidenciada nas disputas ao atenderem o novo patamar de qualidade, de disputa e nível dos eventos. Senão, ocorre o total descompasso como é flagrante no futebol, onde tudo relacionado à sua prática evoluiu e naturalmente, e as regras do jogo não, e por isso vai completar o seu centenário no atraso. Vamos iniciar esta comparação apresentando como uma das possíveis justificativas o fato de sua origem ter sido inglesa, que, aliás, não serve como desculpa, e lá ser valorizado o conservadorismo das tradições e, por isso, não acompanharem a evolução natural e suas inovações, mesmo que elas possibilitem a maior qualidade, e, neste caso, o futebol é o que está sendo o maior prejudicado. Tanto que até as formas quadradas das marcações nas pequenas e grandes áreas em todo o campo daquela época ainda se mantêm até hoje e sem razão na adequação equitativa de suas distâncias em relação à meta, assim como as suas regras, que tiveram a sua última alteração significativa ainda em 1925, e de lá para cá só mudanças cosméticas nas suas normas e as regras se mantêm no eterno atraso. Enquanto isso, o tênis, com maiores justificativas para manter sua tradição nas vestimentas dos atletas e no comportamento do público, foi até mais ousado que o futebol ao se adequar à sua evolução natural e inovar com grandes benefícios para os tenistas, para o seu público cativo e até para a imprensa. Na comparação, os esportes que tiveram sua origem nas Américas, em especial nos Estados Unidos, como o basquetebol, o beisebol, o futebol americano, o voleibol, o surf, o skate e os outros, em cada um deles, as alterações nas suas regras são imediatas na busca da valorização das habilidades e da qualidade na prática do jogo, em acordo à sua evolução.
Até as marcações dos seus campos de jogo foram alteradas, como, por exemplo, no basquetebol, na quadra o garrafão foi adequado em especial respeito às condições de igualdade de disputa em lances decisivos, como no rebote dos lances livres. O tempo do jogo, que de 2 meios tempos passou a 4 quartos, e também de criarem a linha limite dos 3 pontos, como estímulo à pontuação maior e benefício aos pontuadores diferenciados. E tudo isso motivado pela evolução, beneficiando o jogo e o espetáculo, que ganharam mais emoção. Vale destacar também algo especial que pesa como diferencial ao favorecer esses esportes a motivarem sua evolução natural, que é o fato de se basearem no uso das análises estatísticas nas várias situações de jogo como base para as alterações nas regras e para as informações aos técnicos na elaboração das variações técnicas e táticas que são visíveis no jogo. Os dados aferidos mostram as suas evidências e isto ocorre no basquetebol, no voleibol, no handebol e em qualquer esporte com avaliação constante e planejamento, onde o apoio da estatística é a base de todos os processos da evolução e da estruturação técnica e tática dos treinamentos em alto nível, isto antes na preparação e depois dos jogos como correção. Isto é visível e normal para quem assiste e vê os jogos desses esportes sem o foco emocional e fanático do futebol, que cega os torcedores ao assistirem o jogo de olho na bola e praguejando contra o árbitro e os adversários. No caso do futebol atual, a estatística é cosmética e de casualidades ou documentais em número de gols, de partidas, do tempo de posse de bola e do espaço percorrido, tudo como curiosidades, nada como base para alterações em prol da evolução ou para definir um treinamento em alto nível. Sobre alterações nas regras, atendendo à evolução, nem pensar. São capazes de perguntar o que é isso, e como, e por que mexer em time que está ganhando. Não visualizam qualidade e muito menos a sua evolução. Aliás, se usassem a estatística na aferição dos lances, nunca os goleiros, nas defesas dos tiros penais, antecipariam o salto na tentativa de adivinhar o lado a ser enviada a bola. E assim não passariam o vexame de cair de um lado enquanto a bola é colocada no outro ou no meio, até por uma má cobrança, mas convertendo em gol. A estatística confirma que as opções de defesa, sem antecipar o salto, seriam bem maiores. Não é só isso. Atualmente não é perceptível a existência de jogadas de ataques treinadas que se concretizem ou que preocupem o adversário. O maior cuidado do setor defensivo é com o acaso e o imprevisto, pois tudo pode acontecer numa disputa de jogo. Aliás, tem quem diga que a imprevisibilidade é até um mérito no futebol, pela surpresa do resultado final. No geral, vemos as equipes com sua formação defensiva e as coberturas estruturadas, o meio do campo postado, a partir daí raros lançamentos e jogadas ofensivas, mas são intermináveis as trocas de bola e nada, dá-lhe trocas de bola e nada. Daí para frente, só se ocorrer falha adversária ou uma jogada casual, nada de lances planejados e efetivos que levem preocupação à defesa. Este é um problema sério do futebol, o excesso de troca de passes e nada de opção ofensiva. E aí deve ocorrer uma mudança nas regras que favoreça a sequência do jogo ofensivo. Pois as ações no futebol, na parte ofensiva, vivem do improviso, tanto que as equipes e até as seleções nacionais
são dependentes de lances de bola parada. Quem tem um bom cobrador leva a perigo a sua meta. Continuando a comparação, tanto o futebol de salão como o de areia e as suas variações de origem na América do Sul e aqui no Brasil têm as suas regras já de há muito atualizadas, priorizando a qualidade do jogo, a valorização das habilidades técnicas e táticas das equipes, evitando interrupções que dá aos jogos uma sequência atraente de ver e de praticar. Enquanto isso, vejamos no futebol, onde é flagrante o atraso em prejuízo do jogo, pois não existe limite de faltas aos jogadores e às suas equipes. O jogador substituído não volta ao jogo. Os técnicos não têm um tempo para se comunicar com suas equipes. A arbitragem é feita por um único árbitro e as injustiças e os casuísmos só confirmam ainda mais o nível do atraso em relação aos outros esportes. Enquanto nos outros esportes, isso são coisas do passado, mas no futebol elas são atuais, negativas, problemáticas na disputa dos lances, na arbitragem e no resultado dos jogos. Tanto que, no comparativo com o futebol, se usássemos o handebol, vejam só como exemplo o seu alto nível de evolução, a começar pelas áreas que são marcadas equidistantes da meta e prioritárias do goleiro, onde ninguém pode entrar. E na defesa do tiro penal, o goleiro pode se movimentar e adiantar até 4 metros, almejando igualdade de condições na cobrança. Na primeira falta, o jogador é advertido. Na segunda, fica fora do jogo por 2 minutos. E na terceira, é excluído. As substituições são livres e independem de aviso. Basta ao substituto sair antes da entrada do substituído e nas cobranças de falta, a defesa de imediato se posta a partir da linha de defesa a 6 metros da meta, enquanto que o ataque fica a partir da linha pontilhada dos 9 metros e tudo ocorre naturalmente sem necessidade de marcação ou aviso, pois, por evolução natural, elas foram previamente adequadas e estão previstas nas suas regras. Visto isso, quanto diríamos em tempo ou em valor de porcentagem que o handebol se apresenta como mais evoluído que o futebol? Sem definir valor ou nível ou padrão, eu diria que o futebol nunca vai sequer se aproximar de tal evolução esportiva à prática do jogo do handebol. O mesmo podemos dizer em relação ao basquetebol, ao futebol de salão e aos outros esportes. E no caso do voleibol, tanto ou até mais, pois as exigências iniciais de toque limpo e perfeito, do bloqueio de saque e do uso prioritário nas mãos, dos toques, todos foram naturalmente modificados em respeito à evolução natural como estímulo em manter a bola no ar e viva em jogo. E a cada ação por mudança em benefício do ataque, uma compatível compensação em benefício da ação defensiva, para manter a igualdade de condições na disputa do jogo. Isto num esporte considerado dos mais emocionantes e justo, mantendo a sua disputa e só terminar quando uma das equipes faz a pontuação final e vitoriosa do jogo. Por essa análise comparativa, temos aí o balizamento do alto diferencial de evolução em relação ao futebol, que nada muda e assim se mantém no eterno atraso. E aí eu pergunto, até quando? Até quando isso vai perdurar? Ao permanecer a gestão conservadora da FIFA e da IFAB e de seus privilegiados executivos avessos à evolução, o futebol se manterá em descompasso com a busca da qualidade da disputa do jogo. Portanto, cabe a nós fortalecer esse movimento e sensibilizar os reais interessados por sua mudança,
tendo como referencial as soluções já testadas e com sucesso comprovado de cada um desses problemas dentro do campo e nos outros esportes. Esta é uma luta que está apenas começando, mas acho que vale a pena. A causa é justa e necessária. O futebol precisa sair do vexame do eterno atraso. E pior, com coisas sem explicação que nos deixam indignados. Para aumentar a sua indignação, ao se inteirar dos fatos, vejam nessas perguntas o absurdo do que existe e que já devia ter mudado naturalmente. Tentem responder o óbvio e reflitam. É um teste complementar de indignação. E as perguntas são: no futebol atual, qual a função e a justificativa da existência das pequenas áreas serem marcadas no campo? Segundo, em qual regra do jogo a barreira consta oficialmente? Terceiro, qual a vantagem de um jogador substituído não retornar ao jogo nem numa disputa final por pênalti? Quarta, tem motivo para os técnicos não terem um tempo para se comunicar com suas equipes em cada tempo de jogo? Quinto, qual a vantagem no futebol de o árbitro ser único, se em todos os outros esportes atuam em dupla? Sexto, qual a justificativa das pequenas e grandes áreas ainda terem o seu formato quadrado? Sétimo, é capaz de citar uma jogada efetiva e constante que se reverta em gol no seu time ou na seleção nacional? Oitavo, é o futebol que está certo ou todos os outros esportes é que estão errados por seu diferencial de evolução e qualidade na disputa dos jogos? Eis a questão. Eu respondi até a sétima simplesmente que nenhuma. E na oitava, o futebol é que está errado. Isto é óbvio para mim. Eu estou certo ou estou errado? Responda ou comente de acordo com suas considerações e remeta para contato@profborsari.com. Ficaremos gratos pela sua colaboração. E aí, foi comprovado o atraso do futebol em relação aos outros esportes? Espero ter sido claro e me baseado apenas em fatos dentro do campo. A sua contribuição com visão especial sobre esta comparação, se nos enviar, vai enriquecer as opções de análise posteriores na adequação do futebol à sua evolução. No próximo sábado, será apresentado o vídeo 3 para uma abordagem que pode motivar uma mudança de paradigma e a própria evolução no futebol. Será sobre a regra 11 do impedimento, que, se alterada para ampliar o espaço do jogo na opção das ações ofensivas, pode dar nova dinâmica e qualidade à disputa do jogo limpo e na execução de jogadas de valor. Então, eu os aguardo e vai ser interessante mexer nesse vespeiro em prol da evolução do futebol. Até lá e um forte abraço.